Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Então, nós vamos continuar aqui na página 8, exercício, esse trechinho aqui, ó, texto para as questões de 10 a 12. Ele fala assim: o escritor do relato de viagens geralmente revela-se por impregnar o texto de sua visão pessoal. Para pensar melhor sobre esta e outras questões, realize as próximas atividades. Então, vamos lá. Próximo trechinho. Trujillo é uma cidade curiosa, que em vários cantos lembra uma cidade do interior do Brasil. Não sei por que isso me surpreende tanto, afinal não somos todos latino-americanos. Mesmo assim, Trujillo me traz lembranças de viagens que fiz, ainda garoto, pelo interior de Minas Gerais e Mato Grosso. Sou do tempo em que só havia um estado com esse nome. Casas baixas e simples, carros velhos, muros pintados com anúncios de lojas de tecidos e oficinas mecânicas, crianças brincando sem camisa e sem supervisão de adultos. Um clima agradável e ligeiramente nostálgico. Então, 10. O parágrafo inicia-se com o narrador expondo sua impressão sobre a cidade de Trujillo, a qual define como curiosa. No texto, esse adjetivo tem sentido equivalente ao da palavra. E aí? Qual dessas alternativas vocês iriam marcar? Só tem uma. 11. Há outro momento do texto em que ele explica uma avaliação. Grifeu. Então, quando ele faz até um elogio a essa cidade. Que trecho que é esse? Você vai grifar. 12. O narrador compara a cidade peruana às cidades brasileiras. A. Essa comparação evidencia que a cidade peruana e as cidades brasileiras têm características. Qual que você vai marcar? Uma das duas. B. Copie do texto o que há em comum, segundo ele, entre as cidades. Então, o que tem em comum entre as cidades que ele está contando nesse trechinho aqui, ó? Só marcar aqui na 12, na B da 12. C. Pela descrição que há no parágrafo, trata-se de. E aí, você vai marcar uma das duas também. D de dado. Essa comparação não se dá às cidades tais como estão hoje. Justifique essa afirmação. Então, essa comparação que ele fez não se dá com as cidades tais como estão hoje. Justifica essa afirmação. Então, como que era a cidade do interior que ele falava e como que é hoje? Vocês podem fazer essa comparação, explicando aqui na D. Será que mudou muito? É o que você vai colocar, é o que você vai marcar aqui. Vamos lá na 13. As questões anteriores enfocam a subjetividade, porém ainda que tem a função de relatar experiências pessoais, o relato de viagens também traz informações sobre locais visitados, sua gente e cultura. Nesse texto há várias informações sobre Tian-Tian. Indique 3 delas. Então, o que Tian-Tian tem de diferente, de curioso? Você vai colocar 3 coisas aqui, que são diferentes, aqui na 13. 14. Com que intenção os sinais de pontuação foram usados nos fragmentos a seguir? Então, olha lá. Aí tem aqui A, B, C. Você vai colocar aqui também aonde vai o A, onde vai o B e aonde vai o C. Desse lado aqui. Vamos lá. 15. Releia a frase. Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes. Não só os grandes muros que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barro que cortam os antigos espaços urbanos, num desenho de losangos que se estende por metros e metros. Olha lá. A. Com que sentido a palavra exército é usada nesse texto? Você vai marcar uma das alternativas. Ó, esse trechinho aqui, ó, pode te ajudar. Olha o que ele fala, sentido denotativo e sentido figurado. Nem sempre a palavra é usada com seu sentido básico, denotativo. Em determinados contextos, ela pode ter seu sentido alterado ou ampliado. Isso é observável, não só em textos literários, mas também em textos não literários. Então, esse texto aqui, essa palavra exército, foi usada com qual sentido?
vai marcar. Qual é o sintagma com função de sujeito da forma verbal parece? Então, quem que é o sintagma? O sintagma é geralmente o trecho que acompanha o quê? O sujeito. Então, o que que parece? O que que antecede aqui? Você vai colocar o trechinho aqui. É uma frase. Aponte o núcleo do sintagma indicado no item anterior. Núcleo é a palavra mais importante. Então, desse trecho que você colocou, dessa frase que você colocou aqui na B, qual que é o núcleo? Qual que é a palavrinha mais importante? Olha o desenho aí, gente. Olha como que é a cidade. Vamos lá para D de dado. Compare a frase original com a reescrita a seguir, na qual se excluiu o substantivo exército e foram feitas alterações. Operários e arqueólogos parecem retocar constantemente as paredes, não só os grandes muros que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barro, que cortam os antigos espaços urbanos no desenho de losangos que se estende por metros e metros. Então vamos lá. Qual é o sujeito da forma verbal parecem na reescrita? Quem que é o sujeito? Você vai colocar aqui, da forma verbal, parecem. Então, o que que antecede parecem? O que antecede é o que vem antes, é o sujeito. Aponte o ou os núcleos dos sintagmas indicados no item anterior. Então, aponte o núcleo do sintagma indicado no item anterior. Tem mais de um núcleo, aliás, tem mais de um núcleo, isso mesmo. Então, os núcleos. Quem são núcleos? As palavras mais importantes. Que também fez parte aqui, ó, do sujeito. C. Qual é a diferença de sentido entre o trecho original e o reescrito? Então, o que eu tenho aí de diferente no texto original e no reescrito? Você vai fazer essa comparação e marcar aqui para mim. Então, o que tem no texto original, o que não tem no texto reescrito, você vai anotar aqui. Vamos lá. Ó, frase. Frases são enunciados completos, que se iniciam com letras maiúsculas e se encerram por um sinal de pontuação, que pode ser o ponto final, ponto de interrogação, reticências, etc. Não há número mínimo ou máximo de palavras em uma frase. Elas podem ser longas, pensou em patrimônio da humanidade no Peru, pensou em Machu Picchu, certo? Ou breve, certíssima. De acordo com a intenção, a frase pode ser dotiva, expressa um fato, afirmando ou negando. Exemplo, Tchan-Tchan localiza-se no Peru. Interrogativa, expressa dúvida, indagação. Conhece esse lugar? Imperativa, expressa ordem, pedido, exemplo. Compre um souvenir para mim em Tchan-Tchan. Optativa, expressa desejo, exemplo. Faça uma boa viagem a Tchan-Tchan. Exclamativa, expressa admiração, exemplos. Muros, muros e mais muros. Vamos lá. Continuando aqui. Prática de reflexão sobre a língua. Você já estudou que uma frase é formada por um ou mais sintagmas e que o núcleo determina o tipo de sintagma. Para relembrar estes e outros conhecimentos, leia o texto a seguir e faça as seguintes propostas. Lá e acolá. Nem todo mundo conhece, mas o Peru tem uma bela tradição de música negra. A mistura de raízes africanas com a música andina criou uma sonoridade única que hoje tem ramificações que vão desde as mais tradicionais até as versões mais modernas. Todas recomendadíssimas. 16. Compare a frase retirada do texto e sua reescrita. Olha o texto original. Todas recomendadíssimas. Reescrita. Todas são recomendadíssimas. Qual é a diferença entre elas? O que eu tenho aí de diferente entre elas? Você vai colocar aqui na A. Vamos lá. B. A reescrita alterou o sentido da frase original? Mudou o sentido delas? Você vai explicar aqui. C. Sabendo que a frase original é nominal, se é nominal porque não tem presença de verbo, olha lá, que é reescrita e que a reescrita é verbal. Explique com suas palavras a diferença entre frase nominal e frase verbal. Qual que é a diferença entre elas? Já até falei, hein?
D de dado. As demais frases do texto são verbais ou são nominais? Então, o restante das frases que tem lá é verbal ou nominal? Você vai colocar aqui. Ok? Então, na próxima aula a gente continua aqui de novo. Sujeito. Ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, gente!